Olá, vamos acompanhar as senhas desta sexta-feira. Acompanhe. As senhas do Antigo Testamento encontramos em Oséias, capítulo 4, versículo 1. O Senhor Deus tem uma acusação a fazer contra o povo que vive neste país. Escutem, israelitas, o que Deus está dizendo. Não há sinceridade, não há bondade, e ninguém neste país quer saber de Deus. As senhas do Novo Testamento encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 2. Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Prezados irmãos e irmãs em Cristo, o capítulo 4 de Oséias é o momento em que o profeta faz a acusação contra o povo de Israel, da época. O título bíblico do capítulo 4 é Corrupção Geral de Israel, na Bíblia do Almeida. Israel fora culpada de repetidas transgressões, e o profeta declara que na terra não tinha verdade ou fidelidade, nem amor ou lealdade para com a aliança que Deus tinha feito com o seu povo. Nem conhecimento de Deus, no sentido de conhecer ou obedecer à sua vontade. O que só prevalece são atos de violência, homicídio sobre homicídio, chega a dizer o versículo posterior. Um homicídio levava a outro homicídio, então a trilha de sangue não termina. A adoração a ídolos, os crimes de violência estão intimamente relacionados com a ideia que faz Oséias protestar. Aquele que rejeita o verdadeiro Deus pode ser culpado das mais vergonhosas atrocidades. Nesta acusação estão as palavras das senhas de hoje. Não há sinceridade, não há bondade, e ninguém nesse país quer saber de Deus. São palavras fortes que nos querem fazer meditar nesse dia de hoje. Como estamos? Temos sinceridade? Temos bondade? As pessoas confiam na gente? Aquilo que sai do nosso lábio é o que está no coração? Que a gente pense sobre isso. E o capítulo 3 do Evangelho de Mateus fala da pregação do João Batista. O aparecimento de João foi como o ressoar repentino da voz de Deus. É que naquela época os judeus eram dolorosamente conscientes de que os profetas já não falavam mais. Tem algum exegeta que diz que já tinha passado 400 anos, desde que o Antigo Testamento parou de surgir profetas, até ali algum tempo antes de Jesus. Então aparece João. E o que João faz-se ouvir? O que João profetiza? Quais eram as características da sua mensagem? Eu quero aqui enumerar alguma coisa. Denunciava sem medo o mal em qualquer lugar que o encontrasse. Se o rei Herodes pecava, contrariando, ou traindo, na sua relação conjugal, João reprovava. Se as pessoas comuns viviam afastadas de Deus, João jogava isso na cara do povo. Em qualquer lugar que João visse o mal no Estado, na igreja, na multidão, no meio do povo, ele denunciava. Era como uma luz acesa em um lugar escuro. Era como o vento de Deus que varria todo o país. Isso um exegeta diz. Segundo, ele convocava as pessoas à justiça. E o fazia com um profundo sentimento de urgência. A mensagem de João não era uma mera denúncia negativa, tudo era ruim, errado. Era, na verdade, uma apresentação positiva do que Deus estava pedindo, as exigências de Deus. Não somente denunciava a conduta das pessoas pelo que tinham feito, mas sim também os convocava a fazer o que deveriam fazer conforme a vontade de Deus. João vinha de Deus. Sua origem era o deserto. Achegou-se às pessoas só depois de ter passado anos de preparação sobre a orientação de Deus.
e veio como uma mensagem da parte de Deus e não como uma opinião pessoal, né, dele. Né? Antes de falar com as pessoas, ele tinha passado muito tempo em companhia de Deus. O pregador ou pregadora que fala com voz profética sempre é aquele que vem, né, à presença das pessoas, mas que tem a vinda por parte, né, do Trino Deus. Deus o enviou, a enviou. João apontava para além de si mesmo. Não somente era uma luz que iluminava o mal, uma voz que reprovava o pecado, mas além disso era um sinal indicador do caminho de Deus. Não desejava que as pessoas se fixassem nele. Seu objetivo era prepará-los para aquele que havia de vir. Na antiguidade, no Oriente, os caminhos eram ruins, as estradas. Os caminhos mais usados não eram mais do que rastros, né? Não eram caminhos firmes, né? Porque a terra na Palestina ela era dura o suficiente para suportar o trânsito de burros, né? De mulas, bois e carretas. Qualquer viagem por um daqueles caminhos era uma aventura, e certamente numa circunstância que na medida do possível deveria evitar-se. Havia uns poucos caminhos pavimentados, e todos esses caminhos pavimentados, feitos pelo ser humano, eram construídos por ordem do rei e para uso do rei, e por isso eram chamados de caminhos reais. A reparação só era feita quando o rei precisava fazer uma viagem por eles. Antes que o rei saísse em viagem, ele mandava uma mensagem à frente e os habitantes então preparavam o caminho para o rei. E João estava preparando o caminho para o rei Jesus. O pregador da voz profética não se destaca a si mesmo, mas destaca a Deus e ao que Deus o enviou a fazer para anunciar o caminho de Jesus e pregar o arrependimento. O objetivo não é fazer com que os seus semelhantes se deem conta de quão inteligente ele é, mas sim percebam a superioridade e a importância de Deus. O verdadeiro pregador ou pregadora é o que fica escondido atrás da mensagem do Trino Deus. E aqui o João Batista faz a convocação para o arrependimento e de se preparar para a chegada, né, de Jesus. O Senhor está perto, ele anuncia. É o que o período de advento também nos chama a atenção. Para o arrependimento dos pecados e também para o caminho de Cristo, para a mensagem do menino Jesus, a mensagem de paz e de amor que quer ser reforçado na vida de cada uma de nós. Pensemos nisso. Amém. E que a paz, a bênção e a proteção do Trino Deus venha sobre nós, nos ilumine e fortaleça. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Até a próxima.